Imagina só essa situação, irmão. Você acorda num corpo que não é seu, num mundo que parece ter saído diretamente de um livro de história vitoriano, com um tiro na cabeça. E pra piorar, com um diário misterioso escrito a frase mais perturbadora possível: todo mundo vai morrer, inclusive eu. Pois é, que pesadelo, né? Mas é exatamente essa a premissa do novo anime chinês Lord of the Mysteries, uma das séries chinesas mais aguardadas de todos os tempos, e com um sucesso estrondoso lá fora, finalmente lançou seus primeiros 2 episódios de anime. Ele tem um potencial enorme para superar Solo Leveling. Mas será que ele é tudo isso mesmo? Então fica aí no vídeo que hoje a gente vai comentar sobre os 2 primeiros episódios de Lord of the Mysteries. O nosso protagonista, ele acorda todo ensanguentado, com um furo na cabeça que foi causado por um disparo de revólver diretamente na têmpora do protagonista. A gente consegue deduzir que ele tentou tirar a própria vida, porém a gente consegue perceber que o protagonista, ele percebe que aquele corpo não é dele, ou seja, ele não é ele tá num corpo de uma outra pessoa, e essa outra pessoa se chama Clan Moretti, e no espelho ele até vê meio que como se fosse o espírito do clã. Porém, uma das coisas que eu achei interessante e meio que misteriosa é que o protagonista, ele manteve várias memórias do clã, tanto que o clã, ele mora com 2 irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais nova. A irmã dele acorda e vai ver ele. Só que o mais curioso é que a irmã dele não acordou com o som do disparo. A irmã dele acordou como se nada tivesse acontecido. E eu fico me perguntando, como que você num quarto ao lado, você não consegue ouvir um som de um disparo de um revólver? Não só isso, como também o buraco que tinha na cabeça do protagonista se regenerou, foi curando aos poucos. E o negócio cicatrizou de um jeito muito rápido, tanto que nem parece que ele tinha se dado um tiro. E uma das únicas informações que a gente tem é que o protagonista, no mundo da era moderna dele, ou seja, no mundo dele, na Terra, digamos assim, não que aí não se passasse na Terra, né? Ele era um engenheiro de software e ele tinha executado um tipo de ritual no quarto dele. E é só isso que ele se lembra. Então até agora o que a gente dá para presumir é que ele executou esse ritual e foi acabar parando nesse mundo no corpo do Clan Moretti. E bom, a gente consegue ver que o protagonista, ele sai para comprar pão, porque a irmã dele pede para comprar pão. E a gente nota algo bem sutil que acredito que poucas pessoas devem ter percebido, que ele reconhece a senhora da padaria que está vendendo pão. Ou seja, isso afirma mais ainda que ele realmente manteve as memórias do clã, porque não tem como você respawnar num novo mundo e conhecer o nome da tiazinha que vende pão na padaria. E ele nota que esse mundo que ele está atualmente é um mundo bem parecido com o mundo onde ele estava, o mundo da era moderna, seria o nosso mundo. Nisso ele também percebe que tem um jogo do proprietário e que existe a leitura de tarô. E nas memórias que ele tem do clã, ele percebe que o imperador Roselle Gustave que acabou inventando todas essas coisas, inclusive o barco a vapor. E essas coisas são tudo que já existe, ou seja, do nosso mundo, o mundo da era moderna. O que faz com que o nosso protagonista, ele suspeita que o imperador Roselle também era um transmigrador, assim como o protagonista. Ou seja, ele deve ter executado também esse ritual e deve ter ido parar nesse mundo. E após isso, o protagonista, ele percebe que ele está sendo perseguido e ele tenta fugir despistando essas pessoas, até que ele acaba se escondendo sem querer numa barraca de tarô, onde uma moça diz que vai fazer a leitura da vida dele. Ela acaba dando 3 cartas para ele, onde um representa o passado, um o presente e o outro o futuro. E ela pergunta para ele qual das 3 ele quer ler primeiro, e ele escolhe que ele quer entender mais sobre o presente. Então ela gira a carta e acaba aparecendo o louco. E o louco, ele representa a carta número 0. Ou seja, o protagonista, ele assume que com isso ele tá meio que num recomeço, que é ele entendendo como funciona esse mundo onde ele foi parar. Com isso ele acaba voltando para casa, despistando as pessoas que estavam perseguindo ele, e ele decide refazer o mesmo ritual que ele tinha executado na casa dele, que acabou levando ele para esse mundo. Que quem sabe executando novamente o mesmo ritual, você consegue dessa vez voltar pro mundo de onde você veio. Mas parece que o ritual meio que funciona de uma forma diferente, e o protagonista meio que ele acaba indo para um outro mundo, um lugar meio que cósmico. E ele nota que ele acabou invocando outras 2 pessoas junto para esse universo. E dessas 2 pessoas a gente vê que tem uma mulher e um homem. A mulher a gente consegue perceber que ela é meio que da realeza, da nobreza, que ela é meio rica. Já o homem a gente consegue perceber que ele é um cara bem misterioso e cauteloso. A mulher, quando ela foi invocada, ela tava meio que no quarto dela. E o homem misterioso, quando ele foi invocado, ele tava num barco dele, perdido numa tempestade no mar. Nisso eles questionam o protagonista: que tipo de lugar é esse? É um santuário, alguma coisa do além? E nisso o protagonista ele vira e fala: isso aqui não parece tanto um templo, um santuário, né? Só que no que ele pensa nisso, automaticamente o lugar se constrói um santuário, fazendo parecer que o protagonista ele controla, ele tem o poder de materialização nesse universo. Já surge uma mesa gigante, várias cadeiras para eles se sentarem e conversar.
ajudar. Ah, e outra coisa importante é que eles não conseguem ver o rosto de cada um. Eles só conseguem ver a silhueta da pessoa, como se tivesse uma névoa passando na frente deles. Eles não conseguem realmente enxergar a face de cada um. Ali a gente vê tanto a mulher e o homem misterioso tratam o protagonista como se ele fosse um ser supremo, um ser além. Até porque se eu fosse invocado por uma outra pessoa em um outro universo, eu também iria achar que essa pessoa é um ser supremo. Ali a mulher ela questiona que ela quer ser um Beyonder e ela pergunta pro protagonista como que ela conseguiria ser um Beyonder. Só que o protagonista ele fica: Beyonder? O que seria um Beyonder? Então ele diz para o homem misterioso responder que o homem misterioso provavelmente saberia a resposta. E realmente, o homem misterioso ele acaba explicando para a mulher quais são as formas que ela tem para ela se tornar um Beyonder. Ali o nosso protagonista ele obtém algumas respostas desse mundo e ele descobre que nesse universo existem pessoas chamadas Beyonders. Ali também é explicado que existem 22 caminhos. E o que seriam esses caminhos? Os caminhos seria como se fosse classe. Cada caminho é uma classe diferente. Em termos de jogo seria como o guerreiro, o mago, o goblin, cada um desses são umas classes. No anime de Lord of the Mysteries, isso seriam as classes, ou seja, os caminhos. E todo caminho começa na sequência 9. E quanto menor o número da sequência, mais fortes são as habilidades desse Beyonder, podendo se aproximar ao poder de um deus. E ali, com um entendimento maior desse mundo e desse universo, o nosso protagonista ele viu que essas duas pessoas são úteis para ele. Então ele acaba se apresentando como o Louco, que seria o apelido que ele escolheu para ser utilizado nessas reuniões deles. A mulher ela acaba escolhendo a justiça e o homem misterioso ele acaba escolhendo o enforcado. Então dessa forma eles acabam organizando esse tipo de grupo e que de acordo com o protagonista todas as segundas-feiras às 15 horas ele irá convocar essa reunião. E com isso ele acaba acordando, voltando pro quarto dele, sendo acordado por policiais, que ali a gente acaba descobrindo que são as mesmas pessoas que estavam seguindo ele lá na praça. Eles estão investigando o que aconteceu com o Clem e os colegas dele, porque no início do episódio a gente consegue ver que o Clem tinha dois colegas e que um desses colega ele tinha descoberto um livro, um caderno bem especial em um idioma totalmente desconhecido. E como ambos são formados em história, esse caderno misterioso acabou despertando a curiosidade deles e eles foram traduzir esse caderno. E é aí que o mistério se aprofunda mais, porque eles devem ter acabado fazendo algum tipo de ritual, alguma coisa ali com esse caderno, que ambos os colegas dele acabaram tirando a própria vida. E se a gente for ver no começo do episódio, o Clem Moretti ele também acabou tirando a própria vida, o que leva a crer que as 3 pessoas estavam cronometrado para tirar a própria vida no momento exato. E nessa investigação que os policiais chegam no quarto dele, eu achei muito engraçado porque o Clem não escondeu nada. Ele simplesmente falou tudo. Ele falou tudo que ele sabia. Ele falou que ele não se recorda muito bem das coisas, que as únicas coisas que ele se lembra dos últimos dias são as coisas que ele escreveu no próprio diário. Ele entregou onde estava a localização do revólver e sobre o caderno de anotações dele. O que pra mim é bem surpreendente, porque eu no lugar do protagonista, eu não sei se eu iria falar toda a verdade pra polícia. Porque primeiro que parece tudo muito misterioso e eu não sei se eles vão acreditar. Eles podem acabar achando que eu sou louco e acabar me internando. Bom, mas voltando pro anime, eles acabam decidindo levar o protagonista para fazer mais interrogações e mais perguntas para ele, além dele ter que passar por uma verificação psíquica para ver realmente se ele tá falando a verdade ou se ele está mentindo. Mas aí o protagonista fica com medo que os policiais acabam descobrindo que ele é de um outro mundo. Então ele aproveita uma brecha que os policiais deram e ele tenta fugir. Mas é no meio da fuga dele que o mundo todo começa a se contorcer. Várias loucuras começam a acontecer. É os prédios se fechando, é a água parando no ar, é o chão se quebrando todo. Realmente algo totalmente fora do comum. E quando ele finalmente pensa que ele conseguiu despistar os policiais, no final das contas ele já estava correndo diretamente de volta para a localização dos policiais. Mas aí acontece um corte de novo, ele acorda novamente no quarto dele e parece que tudo foi um sonho. Só que daí ele se dá conta que parece que o sonho foi tudo manipulado pelo policial investigador, o Doom Smith. Então o protagonista ele se questiona: seria o Doom um Beyonder? E nisso o Doom ele acaba falando que de noite nós Beyonders somos mais poderosos do que ele imagina. Nisso ele é levado de novo para um outro universo, totalmente outro lugar, onde parecem que consegue ver ou ter acesso a algumas memórias dele. E ali chega uma outra mulher, uma outra investigadora, para tentar arrancar algumas informações do protagonista, perguntando para ele o que ele estava fazendo no dia em que os colegas dele acabaram tirando a própria vida e questionando ele onde que está o caderno da família Antígono, que é esse caderno misterioso que eles estavam traduzindo para entender o que continha nesse caderno. E nisso o protagonista ele começa a ficar maluco.
ele consegue ter acesso ao revólver dele e ele aponta esse revólver para essa mulher, porém no final das contas ele não atira nela, ele acaba preferindo tirar a própria vida. E nisso a gente tem outro corte, a gente sai desse mundo maluco e volta pro mundo normal deles, onde a mulher explica pro Doom o que ela viu, o que ela descobriu nas memórias dele. A primeira é que o protagonista realmente não tá mentindo, que ele se deu um tiro. A segunda é que ele realmente não tem acesso a essas memórias recentes dos últimos dias e que tudo isso que aflige o protagonista é tomado pelo medo. E com isso a mulher adverte o Doom, avisa que é para ele tomar cuidado. Então agora o Doom, sabendo que ele não estava mentindo, que ele realmente não tem acesso às memórias recentes dele e que ele realmente se deu o tiro, mas não morreu, ele passa a confiar um pouco mais no protagonista. E ele acaba revelando pro protagonista que o caderno que eles estavam estudando, o caderno da família Antígono, acabou sumindo, que eles não sabem onde que está o paradeiro desse caderno e de que talvez o protagonista ele também não está seguro, talvez tenha algo maior por trás de tudo isso e que pode ir atrás do protagonista. E a gente termina esse primeiro episódio com o Doom perguntando para ele se ele tá a fim de se tornar um Beyonder. Bom, e já no início do segundo episódio, a gente vê o protagonista indo pro local em que o Doom mencionou pra ele ir. E ele chega num lugar que parece um esconderijo secreto, uma agência secreta, que são cheios de Beyonders que eles se passam por policiais, investigadores. Ali é explicado pra gente que eles são da Igreja da Noite Eterna. Ali a recepcionista acaba levando ele diretamente pro Doom. E ali a gente acaba descobrindo que o Doom, ele é o capitão deles. Ali o Doom, ele acaba explicando pra ele o que seria um Beyonder. E avisa para ele que eles da Igreja da Deusa da Noite Eterna, eles só têm poções de sequência 9 para 4 caminhos, ou seja, eles só têm poções para 4 classes, sendo esses 4 caminhos: o caminho sem sono completo, o colecionador de cadáveres, o espreitador de mistérios e o vidente. E ele avisa o protagonista para ele escolher com cuidado, porque você pode escolher um caminho durante a sua vida inteira. E ele disse pro protagonista ir até a sala de alquimia, se encontrar com um certo velho que ele consegue fazer essas poções e dar para ele. Bom, o protagonista ele acaba indo na sala desse velho e esse velho explica um pouco mais sobre os caminhos para ele. Explica que ele não precisa escolher agora, não precisa ser precipitado e que é melhor ele sempre ir por afinidade para escolher o caminho ideal. Nisso ele pergunta pro protagonista do que ele gosta e acaba perguntando se realmente ele é fluente em umas outras 2 línguas, já que ele é formado em história. Pois o velho menciona que ele conseguiu alguns livros escritos pelo falecido imperador, o Roselle, e que esses cadernos são muito raros e muito antigos. Caderno esses que em 150 anos ninguém conseguiu decifrar o conteúdo dele. E aí que quando o protagonista ele pega para dar uma olhada nesses caracteres, ele acaba percebendo que, para sorte dele, esses caracteres são nada mais nada menos que caracteres chinês. Ou seja, o protagonista estava certo. O imperador Roselle, ele também era uma pessoa da China que deve ter executado o mesmo ritual que ele executou e acabou parando neste mundo. Lendo o caderno, a gente descobre que os nomes das poções, na verdade, não só são símbolos, mas sim uma imagem concreta e uma chave de algo maior. Além disso, a gente viu o arrependimento de Roselle, dizendo que ele se precipitou demais na escolha do caminho dele, e que ao ver dele, a melhor escolha de caminho seriam o do aprendiz, o vidente ou o saqueador. Então é óbvio que lendo esse trecho do diário de Roselle, o protagonista ele acaba seguindo os conselhos do antecessor dele. Dos 3 caminhos que o imperador Roselle citou, a Igreja da Deusa da Noite Eterna só tem a poção de sequência 9 para o vidente. Então o protagonista ele fica sem outra escolha a não ser escolher o caminho do vidente. Nisso a gente vê o velho preparando a poção para ele. Ele faz lá uma mistureba com um monte de ingrediente, um monte de coisa estranha, junta tudo e dá pro protagonista. Assim que ele toma, ele já começa a surtir efeito. Nisso o velho serve meio que de um guia para ele, tenta guiar ele para ele conseguir controlar a espiritualidade dele. E nisso que começa a ficar tudo muito estranho, que a gente consegue perceber que as coisas estão se quebrando e que ele vai summonando as coisas na mente dele, mas que ao mesmo tempo vai surtindo efeito no mundo real. Uma névoa de sombra começa a surgir, o bagulho começa a ficar tenso, até que do nada aparece também um astronauta e ele no astronauta, ele em cima de uma bomba. Cara, é assim, é uma doideira por completa. Mas ao final de tudo, ele consegue se estabilizar, controlar o poder. Então quando ele abre o olho, ele consegue perceber que ele está conseguindo utilizar a visão espiritual, o que dá para ele o poder de conseguir ver a condição de saúde das pessoas. Só que nisso parecia que ele estava vendo algumas visões. Ele conseguiu ver uma sombra meio que branca sumindo, ele viu uns olhos
nas costas do velho. Só que daí o Senhor diz pra ele que talvez ele esteja muito cansado e que desgastou muito a espiritualidade dele. E dá uma dica pra ele, que pra ele ativar ou desativar essa habilidade dele é bem mais fácil dando 2 toques entre as sobrancelhas, que dessa forma ele consegue controlar e não vai esgotar a sua espiritualidade. Então, dado até aqui, o que eu consegui entender é que essa parte de espiritualidade, acredito que seja a forma de energia nesse universo de Lord of the Mysteries. Seria como se fosse o chakra em Naruto, o haki em One Piece e por aí vai. Bom, e com isso o protagonista ele volta para a sala do Doom, onde o Doom já paga para ele o salário da semana em adiantado e dá uma missão para ele. E essa missão seria o primeiro comprar uma bengala e também o de ir para casa dos Welsh e ficar andando em volta por lá, para ver se assim ele consegue recuperar um pouco as memórias dele e lembrar onde que talvez esteja o paradeiro do caderno da família Antígono. E no que o protagonista ele tá indo em direção a essa casa, fazer essa caminhada, ele é abordado pelo Leonard. Leonard é outro Beyonder, também da Igreja da Noite Eterna. É o mesmo policial e investigador que estava seguindo o protagonista no primeiro episódio. Então o Leonard ele aparece com uma nova missão e chama o protagonista para ir resolver junto com ele. Essa missão consiste em encontrar uma criança raptada, sequestrada. E obviamente, né, nada melhor do que um cara com o poder de vidente para tentar descobrir o paradeiro dessa criança. Leonard então ele dá as roupas da vítima, então o protagonista utilizando os poderes dele, ele consegue descobrir a localização dessa criança. A bengala dele fica apontando para a direção que eles têm que ir. Com isso eles chegam numa casa meio que abandonada e chegam até um quarto onde tem 2 sequestradores e a criança raptada. E note que a visão espiritual do protagonista não só consegue ver as pessoas que estão na frente dele, ele consegue ver através das paredes, tanto que ele utiliza o poder da visão espiritual para enxergar esse quarto, onde ele conseguiu identificar 2 sequestradores e a vítima, a criança raptada. Bom, o protagonista e o Leonard eles acabam invadindo o quarto e só na base do soco o Leonard ele consegue derrubar os 2 na porrada. E foco na força do Leonard, porque o cara com um soco só conseguiu abrir um buraco no outro lado da camisa do sequestrador. Mas é quando parece que estava tudo terminado, ambos os sequestradores se levantam e a gente consegue ver que eles são meio que possuídos, meio que parece que eles perderam o controle do corpo deles. E eles se juntam e se transformam num demônio. A partir daqui que a luta começa a ficar um pouco mais interessante do que estava sendo de início. A gente consegue ver o Leonard lutando e se teleportando de um lado para o outro, meio que com algumas rosas. E nisso a gente vê que o demônio ele percebe que ele não vai dar conta do Leonard. E o demônio ele tenta fugir. Então o demônio ele acaba saindo desse quarto e ele fica meio que camuflado, invisível. Só que o protagonista, usando o poder de vidente dele e a bengala, ele consegue meio que sentir. A bengala fica apontando para a direção desse demônio, mesmo ele sendo invisível. Nisso o protagonista consegue dar um tiro no demônio e quando parece que o demônio ele vai fazer alguma coisa, o Leonard finalmente decide usar os poderes dele. O Leonard ele acaba levando o demônio para um lugar que parece um jardim, que é um poder que coloca o demônio em sono profundo. Só que o mais interessante é o quão visualmente bonito é essa habilidade. E obviamente que desse tanto de rosas aparecendo nesse universo, nesse mundo que eles levam, me lembrou muito do Byakuya de Bleach. Sendo que o Byakuya, quando ele luta, toda hora ele utiliza as pétalas de flores dele. E o Leonard ele tem um estilo de luta também parecido com o do Byakuya, utilizando essas rosas. Uma coisa que eu consegui perceber nesse segundo episódio é que parece que essas habilidades deles é meio que uma mistura de Jujutsu e de Bleach, onde o usuário ele consegue usar a expansão de domínio e a Bankai dentro da expansão de domínio, se faz algum sentido. E após o fim dessa batalha, a gente vê que o protagonista ele começa a recobrar um pouco mais a consciência das memórias perdidas do clã. Ele consegue ver através de uma porta em que o clã ele já esteve nessa casa abandonada, criando ainda mais mistério, porque eu fico me questionando, será que esse sequestro e essa casa do protagonista ter que chegar até esse local tem algo a ver com o que o clã já estava tramando antes? Leonard acaba explicando que ambos os sequestradores eles tiveram acesso às poções de sequência e eles acabaram bebendo, fazendo com que eles se transformassem em Beyonders. Porém, eles acabaram enlouquecendo e perderam o controle, ficaram incontroláveis, virando selvagens. Ou seja, parece que se você perder o seu controle, você pode acabar se transformando num demônio, o que deve ter alguma coisa a ver com o controle da sua espiritualidade. Você não pode gastar muito ou você não pode perder o controle dela. E é algo que o Doom Smith já tinha explicado no início desse episódio, em que ele comenta que vários Beyonders já perderam a vida após se tornarem incontroláveis.
E é com o fim dessa missão que a gente vê o protagonista se aproximando um pouco mais de Leonard. Mas é aí que a gente vê o Leonard, parece que ele tá tramando alguma coisa, que ele comenta que ele não vê nada de especial no protagonista. E é com o protagonista voltando pra casa, todo feliz, querendo falar pra irmã dele que ele já achou um emprego, que ele é pego meio que num labirinto. Após ele abrir a porta do quarto dele, ele é levado de volta para aquela casa meio abandonada. E quando ele dá meia volta para olhar pro outro lado, ele tá de novo nessa casa meio abandonada, em que ele viu o Clem aparecendo nela. Então essa porta se abre e leva o protagonista diretamente pro caderno da família Antígono. E quando o protagonista ele percebe, ele acaba acordando e ele tá na mesa do quarto dele. E ele diz que, de acordo com o sonho dele, a casa ao lado tem uma pista para o caderno da família Antígono. Com isso a gente finaliza o segundo episódio de Lord of the Mystery. Eu achei a premissa do anime bem interessante. O único problema que eu senti, pelo menos esses 2 primeiros episódios, é que ele é bem confuso. Eu tive que assistir pelo menos umas 3 vezes o anime. Eu não sei se nos próximos episódios eles vão melhorar um pouco isso. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses primeiros 2 episódios, quais as teorias que você tem. E vocês acham que o anime tem chance de superar Solo Leveling? Eu acho que em popularidade eu acho um pouco difícil de bater Solo Leveling, porque Solo Leveling ele explodiu muito, ele saiu muito da bolha dele. Porém, em qualidade, eu acho que Lord of the Mysteries tem muita chance de ultrapassar Solo Leveling. Então comenta aqui embaixo para me saber qual que é a sua opinião sobre. Te vejo no próximo vídeo e falou!